alguns conteúdos. Aí vocês vão tendo o norte em casa para a gente poder ir dando continuidade nas nossas aulas, beleza? Para ficar melhor para vocês aí, aperta no F11 aí e enche a tela aí para vocês verem o slide. Como é que tá o slide aí? Tá ficando de boa para vocês? Como é que tá a apresentação aí? Todo mundo tá conseguindo acompanhar aí? Vamos ver aqui. Se você quiser deixar o slide na tela cheia, só apertar no F11, viu? Tranquilo, todo mundo? Aqui, deixa eu... Manda um joinha para mim aí, se tá para começar. Se tá ok para todo mundo, o áudio e o slide e as questões. Manda um joinha para mim. Então vamos, né? Qualquer coisa, aperta no F11 e fica a tela cheia. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Elisanley Costa e a gente vai trabalhar com algumas questões de concurso, focada na matemática mais aplicada mesmo, que está vindo em prova, certo? A gente selecionou algumas questões para a gente debater hoje aqui, e a sacada é não entendeu pergunta, não entendeu pergunta, não entendeu pergunta. Beleza? Vamos com calma, então. A gente vai começar aqui falando de área, perímetro e área, que é o que está vindo muito em prova de concurso, e é muito importante a gente dar uma revisada também. Beleza? A primeira questão vai estar trazendo para a gente a teoria de figuras planas. Isso quer dizer o que para a gente? Bom, vamos dar uma revisada primeiro, o que seria uma área e o que seria o perímetro das figuras planas, beleza? Ó, primeira questão, ela fala o seguinte: analise a circunferência seguinte, dados 3,14. Bom, a questão já está me dando o primeiro dado aí que eu tenho que desenrolar ela. E ele fala o seguinte, ó: assinale a alternativa que representa corretamente o seu perímetro. Vamos lá. Tem ainda um povo que ainda se enrola um pouco na questão de área e de perímetro. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, já é para vocês notarem, perímetro é sempre a parte de fora de qualquer figura plana. Área é sempre a parte de dentro. Por que a primeira questão ela está vindo já com um círculo e com uma circunferência? Que é para a gente poder já ter esse campo de visão. O que acontece muito aqui na questão de círculo e circunferência? É o povo se enrolar para calcular o perímetro e a área. Por quê? Eu tenho que entender. Quando eu tenho uma figura plana, um quadrado, um retângulo, um trapézio, fica mais fácil de eu identificar o perímetro. Eu vou só pelas bordinhas lá, ó, e aí fica bem mais fácil de eu desenrolar. Quando eu estou trabalhando com círculo e com circunferência, qual que é a minha maior dificuldade? É entender que existem duas fórmulas. Uma fórmula para calcular o círculo e outra forma para calcular o comprimento. Nessa questão, ele trouxe para mim falando de perímetro. Então, eu tenho que ficar ligado. A primeira parte é essa, que existem duas fórmulas, elas são muito idênticas. E o que seria o perímetro da circunferência? O perímetro é a parte da borda. Pensa numa praça circular. Quando você vai correr lá na praça circular, você corre na borda dela. Quando você vai passear, você passeia dentro da praça. Então, eu tenho duas situações. A borda da circunferência é dada como perímetro ou comprimento, que a questão vai trazer, e a parte de dentro dela toda é a parte da área. Primeira coisa que eu tenho que identificar. Segundo ponto importante que eu tenho que entender é nessa situação aqui, que existem duas fórmulas, tanto para a área como para a fórmula do perímetro. E aí eu tenho que ficar ligado. Quando a questão estiver falando para mim de comprimento da circunferência, de área da circunferência, essa questão vai estar falando para mim de uma forma circular. Então, vamos lá. Quando eu estou trabalhando com perímetro, deixa eu só mudar aqui a canetinha aqui. Quando eu estou falando de perímetro, a gente já deu uma revisada aí que o perímetro seria o que? A parte da borda da circunferência. Então, vamos. Ou da forma circular que a gente estiver trabalhando. Então, eu tenho aqui perímetro. Perímetro. Toda vez que ele estiver falando de perímetro para mim, ele vai estar falando dessa fórmula aqui, ó, que ela aparece desse jeito aqui, ó. Comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π. Quem que é esse valor de π? Esse valor de π, geralmente, a questão ela vai trazer para mim. Aonde que ela traz? Ela vai trazer aqui nessas informações aqui, ó. Lá no comando da questão, ela aparece para mim.
Nesse caso, ele está me dando o perímetro, o valor de π como 3,14. Só que vocês que vão fazer concurso têm que ficar ligados numa seguinte questão. Lê direitinho, vê o comando da questão. Nesse caso desse comando, ele está falando para mim que o valor de π é igual a 3,14, mas tem questão que ele traz o valor de π como 3 para mim. Então, eu não posso dar essa tropeçada. Eu tenho que olhar lá. Ah, professor, mas muda alguma coisa? Muda. O valor final e o resultado sempre vai mudar. Nesse caso, ele trouxe o valor de π como 3,14. Não precisa decorar esse valor. Por que não precisa decorar? Porque a questão sempre vai te trazer ela. Ah, mas se não vir 3,14, se ele não colocar descrito como 3,14, ele vai colocar esse valor de π como 3. Então, a gente tem que ficar ligado só nesse pequeno pulo do gato para não se perder. E aí, toda vez que ele falar de perímetro, eu vou lembrar dessa forma, que é o quê? É o C, que é o comprimento da circunferência, é 2 vezes o valor de π vezes o raio. Quem que seria esse raio nessa forma? Esse raio nessa forma é essa parte aqui, ó. Ele é exatamente a metade da circunferência. Então, praticamente, quando eu pego uma questão de área ou comprimento da circunferência, ela já vem quase toda de graça para mim. Eu só preciso identificar alguns pontos, que é o raio, que é o valor de π, se é 3,14 ou 3. Nesse caso aqui, como ele quer saber o perímetro, eu acabei de te falar, o perímetro é a parte da borda. Se é a parte da borda da circunferência, então, automaticamente, ele quer saber esse comprimento aqui, ó. Ele quer saber o tamanho dessa circunferência. E a gente já tem os valores delas aí bem descritos, né? Então, vem comigo aqui, ó. Se eu fosse, para fazer mais rápido, ó, o comprimento da circunferência seria 2 vezes. Quanto que é o valor de π? Lá na questão ele está falando para mim, ó. Ele está falando para mim que o valor de π é 3,14. Então, eu venho aqui só substituo, ó, 3,14. Vezes o valor do raio. Quem que é o valor do raio? O valor do raio é essa metade aqui, ó. É a metade da circunferência, não esquece. O raio é a metade da circunferência. E vai ter horas que ele vai te falar que o raio é conhecido também como 2 vezes o diâmetro. Aí, calma, vamos devagar para não ir muita informação. Vamos primeiro entender e compreender o que eu estou fazendo. Então, eu vou pegar aqui no lugar do raio e vou botar o 4 centímetros, porque a questão está falando para mim que é 4 centímetros. Onde que fica aqui a maior dificuldade dos alunos? É nessa parte aqui, ó. Começa a entender que essa parte, acabou a fórmula, agora é só matemática básica, é uma multiplicação de uma vez só. Como assim? Eu estaria multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 4. Então, eu tenho essa multiplicação. Eu posso fazer ela de uma vez só? Posso, mas aí também eu posso fazer assim, ó, sem pressa nenhuma. Eu posso fazer 2 vezes 3,14. Quando eu faço 2 3,14, automaticamente o valor ele vai ser tipo universal, ele vai ser 6,28. Depois que eu fiz a multiplicação, estou fazendo com calma, fiz 2 vezes 3,14, agora lá no final eu vou multiplicar por 4, ó. E aí eu consigo achar o comprimento da circunferência. E aí que vem o pulo do gato, onde o povo se atrapalha muito na hora da prova. Ah, professor, eu já consegui fazer todo o desenrolar, lembrei da fórmula, lembrei como calcula. Como que eu faço essa multiplicação? Não fica desesperado. Você pode fazer essa multiplicação toda sem a vírgula. Como assim? A gente vai tirar as vírgulas só para te não errar a questão. Beleza? Então, a gente pode fazer essa multiplicação toda sem a vírgula. Como assim? Se eu fosse fazer essa multiplicação sem a vírgula, concorda comigo que o número maior ficaria em cima e ele ficaria assim, ó, 228 vezes 4. E isso eu gosto de falar para todos os meus alunos, ó. Toda vez que você estiver fazendo uma questão de circunferência, círculo, comprimento, área, vai dar uma multiplicação com a vírgula. Para você não ficar perdido nessa multiplicação com decimados, o que você vai fazer? Você faz o cálculo todo sem a vírgula. Fazendo o cálculo todo sem a vírgula, fica muito mais fácil para a gente multiplicar. E quando eu faço essa multiplicação, a minha cabeça aceita bem mais fácil. Ó. Então, eu vou fazer essa multiplicação, eu vou ter 25,12, ou 2.512 no meu resultado final. Automaticamente, você já achou uma resposta, porque, ó, letra A, ele fala que é 50,24, letra B, ele fala que é 25,12, letra C, ele fala que é 20,15, letra D, 16,14, e a letra E, 12,56.
Aqui, nesse caso, automaticamente já apareceu a resposta, mas por acaso, ironia do destino, eu fiz a multiplicação toda sem a vírgula para facilitar a minha vida, e eu olho lá nas respostas, são todas iguais, só está mudando o deslocamento da vírgula, não esquece. Quando você fez a multiplicação lá atrás, sem a vírgula, a original ela tinha 2 números depois da vírgula. Então, automaticamente na resposta vai ficar 2 números depois da vírgula, me dando o gabarito da letra B. Isso é uma questão de comprimento da circunferência, ou em alguns casos aqui ele está falando como perímetro. Então, lembra, a gente está trazendo círculo e circunferência. Ah, mas poderia ser de um quadrado, de um retângulo, perímetro também. Só que no comprimento da circunferência, onde eu te falei, onde o povo mais tropeça nas questões, porque eles confundem a forma. E a fórmula do comprimento da circunferência é essa aqui que eu te trouxe, ó. Comprimento da circunferência, ou o perímetro dela, é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Quem que é o raio? A metade do círculo. Nesse caso, a questão te deu esses dados. Detalhe, toma cuidado com esse valor de π. Não precisa decorar, porque ele vai vir na questão. Se ele não vir na questão, o que você vai fazer? Você vai ler. Ah, professor, eu li lá, não era 3,14, é 3. Tudo bem, ok. Você vai fazer com o valor que ele colocou lá. Contanto que você não fique inventando valores para esse π. Olha o que a questão está falando e mata ela. Manda para mim um joinha aí, todo mundo, quem conseguiu assimilar a primeira questão, que era de perímetro da circunferência, de figuras planas. Manda para mim um joinha, para a gente poder seguir aqui. Tá de boa? Bem tranquila, né? Só para a gente dar uma revisada nas fórmulas, para a gente poder ir depois pegando questões e desenrolando a área das figuras planas. Vamos lá. Questão número 2, ele já vem da seguinte forma para mim aqui. Aqui na questão número 2, ele fala o seguinte: acompanha comigo aí no teu material aí, que todo mundo está com o material aí da questão número 2. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder fazer bem massa aqui. Vamos lá. Aqui na questão número 2, ele fala o seguinte para a gente. Ele fala, um espelho circular, acompanha a leitura, possui um diâmetro. Agora ele me falou a palavra diâmetro. Diâmetro é igual a 18 centímetros. Só que ele já me deu uma dica aqui. Ele está falando que o espelho ele é circular. Quando ele fala para mim que o espelho é circular, ele já está me dando uma deixa que ele vai trabalhar ou com a fórmula do comprimento da circunferência ou com a fórmula da área da circunferência. Aí ele fala, o diâmetro é igual a 18 centímetros. Ao fixar em uma parede, a área ocupada, então ele quer que eu calcule a área. Na questão anterior, ele queria que eu calculasse o perímetro, então ele queria a parte de fora, que era a borda da circunferência, agora ele quer a área, então ele quer a parte de dentro dessa circunferência, beleza? Então vamos lá. Tem um detalhe aqui, se vocês tiverem observado, quem parou para fazer a lista, agora ele está falando para mim que o valor de π vale 3, viu que eu te falei? Vai na sequência da questão, não sai atropelando a questão. Se ele não tivesse falado 3, automaticamente seria 3,14. Ele pode fazer isso? Ele pode. Por que ele pode? Porque quando ele te dá um valor de 3, o número dá mais arredondado. Quando ele te dá o 3,14, você observou que a gente trabalha com a vírgula e o número fica mais quebrado. Vamos lá. Lembra, a gente já viu atrás a fórmula do comprimento, que é o perímetro da circunferência. Agora a gente vai ver a fórmula da área. Na fórmula da área, ela já é um pouco mais reduzida, mas eu tenho que tomar cuidado para não confundir. A fórmula da área, ela também tem o π, que é, nesse caso aqui, o π vale 3, e ela vai ser multiplicada pelo valor do raio dessa circunferência. Só que esse valor do raio, ele aparece ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai levar para a área. O que eu estou te falando? Comprimento da circunferência, 2πr, área é igual a πr ao quadrado. Toma cuidado para não confundir. Nesse caso, ele quer que eu calcule a área. E aí, fica ligado no seguinte, ele está falando para a gente que tem um negócio chamado de diâmetro aí. O que é o diâmetro nessa questão? O diâmetro, ele sempre vai ser 2 vezes o valor do raio. Ele está falando para a gente que esse valor do diâmetro vale 18 centímetros. Se o diâmetro ele é a metade do raio, então, automaticamente, para mim descobrir esse raio, eu só preciso pegar o diâmetro e dividir por 2. Quando eu faço a divisão, eu consigo achar o tamanho do raio vale quanto? 9 centímetros. Então, eu tenho aqui o raio. Dica também. Outro bizu para prova de concurso. Fica ligado. Na maioria das questões, ele vai te falar isso aqui, ó. Diâmetro, diâmetro. Professor, por que ele não vai logo me dar o raio de cara? Porque quando ele te dá o raio de cara,
fica muito mais fácil para te jogar só na fórmula e matar a questão. Então, o que acontece aqui? Toda vez, a maioria das questões de concurso estão vindo com essa palavra-chave aqui, chamada de diâmetro. Então, toda vez que a questão falar para ti diâmetro, tu já sabe que o diâmetro é a metade do raio. Mas por que eu preciso saber? Porque lá na circunferência, quando a gente faz ela, eu tenho um círculo, certo? Uma fórmula circular. E aqui nessa fórmula circular, eu tenho que lembrar que existe duas extremidades que vão atravessar ela. É esse ponto aqui, ó. Quando ele atravessa ela de um lado para o outro, isso é chamado de diâmetro, que é o tamanho total aqui, ó, da largura de uma circunferência ou círculo. Isso aqui que é chamado de diâmetro. Por isso que as questões hoje em dia de concurso, elas estão trazendo muito essa palavrinha aqui, ó, em vez de jogar de cara já para ti o valor do raio. Aí tem que ser safo. Pô, se ele está falando para mim que o diâmetro é igual a 18, e eu te falei que o diâmetro é a metade do raio, então automaticamente, ó, um raio da circunferência vai valer 9 e o outro raio vai valer 9. Se eu somar 9 mais 9, eu tenho 18. Então, esse que é o pulo do gato. Por quê? Porque na fórmula não aparece escrito diâmetro, aparece escrito raio. Então, eu tenho que lembrar, ó, que a circunferência ela tem dois lados de raio para poder fazer. Só é lembrar da bicicleta. Lembra da bicicleta? Lembrou do raio da bicicleta, fica tudo mais fácil, porque os raios da bicicleta lá, da roda da bicicleta, eles são todos iguais. Então, se para cá é 9, para cá é 9, para cá é 9, em todas as posições. Se não for 9 em todas as posições, o que vai acontecer? Esse raio não vai gerar uma circunferência perfeita, não vai gerar um círculo perfeito. Então, vamos lá. Explicado, entender o que é diâmetro, entender o que é raio, vamos fazer aqui a aplicação da fórmula. Como eu te falei, não tem muito segredo, né? Se eu já tenho o valor do π, a gente vai fazer só a substituição e lembrar. Agora, ele falou para mim que o valor de π vale 3. E eu vou multiplicar por esse raio. Quanto que vale o raio? O raio, ele vale exatamente 9. Por quê? Porque ele é a metade do diâmetro. Então, eu vou pegar aqui o 9 e vou elevar ele ao quadrado. E a gente vai trabalhar agora com a potenciação. Lembra da potência? Todo número elevado ao quadrado, ele é multiplicado por ele mesmo. É como se eu estivesse fazendo desse jeito aqui, ó. 3 vezes. Aqui no caso 9, é 9 vezes 9. Beleza? Porque ele está ao quadrado. Se fosse ao cubo, seria o 9 multiplicado 3 vezes. Se fosse a quarta, seria o 9 multiplicado 4 vezes. Vamos lá. Ficaria 3 vezes 81. Acabou a conta. Para mim calcular o valor da área. Para mim calcular o valor da área, eu preciso fazer o quê? 81 vezes 3. Ó. Cálculo da área da circunferência. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter 243. Seria o nosso gabarito, letra D de doido. Manda para mim um joinha aí. Ficou claro aí o que é comprimento da circunferência e o que é área, o que é perímetro e o que é área? Manda um joinha para mim aqui no chat, rapidão. Tá de boa? Foi tranquilo? Deu para relembrar o que é comprimento, o que é área? Todo mundo? Cadê o povo do chat? Boa, boa, Sarinha, tranquilo. Então, vamos passar para frente. Como a gente está trabalhando com uma prova de concurso, então vão vir várias questões de várias maneiras. As duas primeiras questões a gente trabalhou com a área e com a circunferência, beleza? E foi bem tranquilo, a área e a circunferência. Tanto que eu te mostrei que existe a diferença. Ó. Lembra? Qual que seria a diferença principal? Lá no comprimento eu tenho essa fórmula aqui, ó, que é 2πr, duas vezes o π vezes o r. Lá na fórmula da área, eu já tenho essa fórmula aqui, ó, que é πr elevado ao quadrado. E eu estou te falando para te ficar atento apenas no valor desse π, que é a questão que vai determinar se ele é 3,14 ou se ele é igual a 3. Vamos lá. Vamos dar uma passada também. Lá nas figuras planas, tem um lance lá chamado de ângulos notáveis, ângulos complementares, ângulos suplementares. A gente já saiu um pouco da figura plana, que era área e perímetro, agora a gente vai para a parte de ângulos. Qual que seria essa situação do ângulo? Primeiro, aqui na questão ele fala o seguinte, assinale a opção que representa dois ângulos complementares. Quando ele está falando dois ângulos complementares, ele está querendo falar a seguinte situação para mim. Por quê? Existem dois ângulos. O primeiro ângulo, ele vai gerar para mim um ângulo de 90 graus. É aquele que a gente já está adaptado.
Então, aqui dentro, tem que gerar para mim um ângulo de 90 graus. Por que eu estou te trazendo esse exemplo do ângulo de 90 graus? Porque toda vez que ele falar em complemento, essa palavra-chave aqui, ó, complemento, anota ela aí, ó. Falou em complemento, ele está falando no ângulo de 90 graus. Falou em complemento, ele está falando no ângulo de 90 graus. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele também vai te dar essa situação aqui, ó. E ele vai te falar assim, quanto que vale o suplemento? O suplemento, ele já é diferente, ó. Suplemento, ele já sai do ângulo de 180 graus. Então, eu tenho o complemento, que é o 90 graus, e eu tenho o suplemento, que é de 180 graus. Professor, é importante essas duas palavrinhas? É. Sabe por quê? Porque derruba muito o povo na hora de fazer a questão. Porque as duas, o cálculo praticamente é igual. Só que se eu não raciocinar e não pensar o que é um complemento, o que é um suplemento, eu me atrapalho. E você observa aí, ó, a diferença é bem pouco, ó. Um é 90 graus e o outro é 180. Um é um semicírculo e o outro são duas retas se cruzando, ó, 90 graus, que dá aquele quadradinho lá no cantinho do ângulo de 90. Por que eu tenho que saber isso? Porque todo mundo que tiver abaixo de 90 graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 89 é ângulo complementar. Passou para 91, já não é ângulo complementar, é o ângulo suplementar. Você está vendo onde a linguagem matemática vai te quebrar na hora do concurso? É essa linguagem matemática. Se tu confundir o que é um complemento, que é o de 90, e o suplemento, que é o de 180, tu perde uma questão. Olha aí, ó. Lá na letra A, ele fala assim, 120 e 60, ó. 120 e 60 são ângulos de 90 graus? Não. O que acontece? Quando ele fala assim, são ângulos de 90 graus, ele quer que tu some os dois ângulos e eles têm que dar 90, porque se passar de 90, já não vai ser mais complemento, vai ser um suplemento. Olha aqui na letra B. Na letra B, ele fala para mim, 40 e 50. Se eu colocasse aqui, ó, 40, e eu colocasse aqui embaixo, 50, seriam ângulos complementares? Aí eu ia ficar pensando, pô, professor, mas como que eu vou saber que são ângulos complementares aí? Como que vai dar? É simples, é você pegar o 40 mais o 50. Isso aqui você pode fazer mentalmente, ó. Eu estou fazendo para te entender aí, para te ficar ligado como que funciona. Quando tu fizer essa soma, concorda comigo que tu vai ter 90 graus? E ele não estourou o ângulo, ó. Por isso que a palavra complementar tem que ficar na minha cabeça. Complementar é 90 graus, complementar é 90 graus. Se eu pegasse aqui na letra C e fizesse essa mesma soma, ó, 75 mais 25. Quando eu somar 75 mais 25, eu não vou ter o 90 graus mais. Eu já vou ter outro ângulo aí. Eu vou ter um ângulo de 100 graus, ó, passou, ó, viu? Ó? Então, o meu gabarito já não podia ser a letra C, ó. Se eu fosse lá na letra D e eu fizesse a seguinte somatória na letra D ele fala que é 200 mais 160. Ó. Se você observar, isso aqui já dá 360. Ó. Estourou também o complemento. Lembra, o complemento é que vai até 90 graus, ele não pode passar dos 90. Então, aqui estaria fora também. Então, automaticamente, eu já sei que o meu gabarito é a letra B, porque lá na letra B foi o único ângulo que, quando eu somei ele, ele chegou a 90 graus. Beleza? Deu para dar uma relembrada aí? Não esquece. Anota essa informação que é importante. Complemento, ele é ângulo que vai até 90 graus. Suplemento, ele é o ângulo que vai até 180 graus. Manda para mim um joinha aí. Ficou de boa? Beleza. Vamos nessa vibe. Lembrando, não é quantidade, é qualidade. A gente está aqui para fazer uma revisão e manter a pegada na matemática. Depois, lógico que vocês vão chegar, vai no Google, joga lá, quero saber, questões de complemento. Vai aparecer milhares de questões de complemento, a gente já vai ter uma noção de que é. Por quê? Porque pode vir também em forma de gráfico a questão de complemento e de suplemento. Nesse caso aqui, ele fala o seguinte, na quarta questão, confere aí no teu material. Ele fala o seguinte, sabendo que os ângulos dados na figura abaixo são adjacentes. Quando ele fala adjacente, quando ele fala adjacente, ele já está querendo se referir a somatório de ângulos, tal. E aí ele fala que são complementares. E ele quer saber o valor do X. Não desespera também.
Não desespera. É uma questão também bem simples de fazer. Por quê? Porque eu já sei o que é um ângulo complementar. O ângulo complementar, a gente já sabe que ele é o ângulo que tem que dar o quê? 90 graus. A gente acabou de ver. E o desenho também já te denuncia isso. Então, como que eu faço para resolver essa questão? Eu tenho que ter essa noção, que se eu somar esse povo todo que está aqui dentro, que começa aqui e termina aqui, automaticamente isso aqui vai ter que dar para mim um ângulo de 90 graus, certo? Então, ele quer saber quanto que dá esse valor de x. Pô, vocês lembram que eu fiz lá na questão anterior? Lá na questão anterior, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei 40 e somei com 50, deu 90. E aí eu peguei 75 e somei com 25, deu 100. O que eu estava fazendo? Somatório de ângulos, para ver se vai dar os 90, porque se der os 90, eu estou dentro da minha meta, que é fazer o ângulo de 90 graus. E aqui eu não vou fazer diferente, ó. Eu vou cair até dentro de uma equação no primeiro grau, porque eu tenho que somar todo mundo, tem que me dar 90 graus. Então, independente se ele colocasse vários ângulos dentro dessa figura, o total deles teria que dar 90 graus. Seria da seguinte forma, ó. Eu vou pegar ó, o 2x, que é esse primeiro cara que está aqui, e vou somar ele. Ó. Vou somar ele com quem? Com x mais 15. Ó. Eu estou somando todo mundo igualmente como eu fiz lá atrás. Ó. X mais 15. Ó. Quando eu faço essa somatória aqui, lembra, isso aqui tudo tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 90 graus, que é aqui que é o pulo do gato. É onde o povo está se enrolando muito em questão de concurso, porque eles fazem toda a somatória e no final eles crescem que o complementar é 90. Aí ele vai lá e bota todo mundo a igual a 180. Ao suplemento, aí ele perde uma questão fácil, de graça. Então, vamos lá. Somando isso aqui, eu vou primeiro somar as variáveis. Lembra? Equação do primeiro grau. Letra com letra. X mais x dá 3x. Esse 15 aqui, eu vou repetir ele aqui nesse primeiro momento, que vai ser igual a 90. Por que é igual a 90? Porque o ângulo que eu quero é um complemento. Então, toda essa somatória de dentro desse ângulo tem que dar 90 graus. Aí a gente vai lá atrás para lembrar ó, como que faz uma equação de primeiro grau. Lá na equação de primeiro grau, esse cara aqui, ó, ele está somando, eu vou jogar ele lá para trás de 90, subtraindo. Então, não esquece, a gente está fazendo uma equação do primeiro grau. Então, ficou desse jeito aqui, ó. 90, já estava lá, menos, estava somando, passou subtraindo o 15, ó. Então, eu tenho aqui que 3x é igual a 90 menos 15. 90 menos 15, a gente já sabe que é 75, nem precisa fazer muita conta, faz mentalmente. Lembra? Equação do primeiro grau. Está somando, passa subtraindo. Nesse caso aqui, esse 3 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vamos fazer a divisão aqui, para finalizar ela e encontrar o valor do x. Ó. X é igual a 75 dividido por... Opa, passou aqui sem querer. Opa, passou de novo. 75 dividido por 3. Lembrando que eu estou querendo saber o valor do x, eu não quero saber o valor do ângulo. X seria igual a 25. Ó. Lembrando, isso que a gente encontrou aqui é o valor do x, que é o que a questão quer. Se ele, por acaso, quisesse saber o valor do ângulo, eu teria que vir aqui dentro, aqui, ó, e substituir o 25. E aí eu encontraria o primeiro ângulo, seria 2 vezes x. Beleza? Gabarito aqui, deu a letra? B de bola. Manda para mim o joinha aí. Tá de boa todo mundo? Tranquilão? Suave na nave? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Só tem que lembrar. Se for complementar, soma todo mundo e iguala a 90. Se for suplementar, soma todo mundo e iguala a 180 graus. Então, vamos para frente, né? Já que está tranquilo, a gente tem aqui na quinta questão uma questão que envolve porcentagem. Então, porcentagem onde pega muita gente em concurso público. E a gente também tem que ficar ligado. Existem algumas dicas para a gente fazer porcentagem? Existe. Já tem uma galera que está na pegada, já sabe resolver porcentagem mentalmente? Beleza, isso é ótimo. Mas se eu estou com dúvida em porcentagem, eu nunca entendi como é que é a porcentagem, existem várias formas de a gente fazer porcentagem na hora da prova do concurso.
E aí eu tenho que ter uma estratégia, já que eu não tenho domínio de porcentagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar sair para resolver a questão. Primeira dica que eu vou te dar, toda vez que eu estiver trabalhando com algumas porcentagens em especial, por exemplo, olha aqui, ó, 10%, vê se tu pega o bizu aí, ó, 20%, 30% e o 40%. Vamos até o que o 40%. Toda vez que tu estiver trabalhando com esse tipo de porcentagem, com esse tipo de pergunta, a gente vai ter que começar a fazer isso mentalmente. O 10%, o 20%, o 30%, o 40%. Tem macete para porcentagem? Tem. Por isso que tem um povo que desenrola a porcentagem muito rápido. Por exemplo, se eu quisesse saber aqui de ti, quanto que seria 10% de R$ 200? Muita gente que já está aí do outro lado já consegue desenrolar isso aí, ó. Já ia me dar essa resposta. Só que se eu te falar que a mesma conta que eu faço por 10% de R$ 200 é a mesma conta que eu faço também para 20% de R$ 200, ó, o raciocínio é o mesmo. Foi por isso que eu coloquei aqui os quatro ao mesmo tempo. O 30%, ó, é o mesmo raciocínio também. Eu quero que tu entenda o raciocínio, porque se tu entender o raciocínio da primeira, tu entende o raciocínio de todas. Isso aqui é importante na hora da prova? Claro que é, porque faz ganhar tempo na hora da prova do concurso. 40%. Geralmente a gente consegue desenrolar apenas o 10%, né? Quando a gente chega lá no 20, no 30, aí mata a gente. Observe, o que eu fiz? Eu te dei 10, 20, 30 e 40%. Casas fechadas, 10, 20, 30 e 40. Não estou falando de 1%, não estou falando de 11, não estou falando de 12, de 31, que são aqueles números que ficam no intervalo de uma casa para outra. O que é intervalo? De 10 ao 20, não vai ficar 11, 12, 13, 14, 15, do 20 ao 30, 21, 22, 23, tá vendo? Estou te dando números exatos, 10, 20, 30 e 40. Por quê? Porque o raciocínio para fazer esse cálculo é o mesmo para todos. Olha só, primeiro, 10% de R$ 200. Aqui atrás existe uma vírgula, a gente não consegue ver, em todos eles existe uma vírgula, porque a gente está falando de dinheiro. E qual que é a sacada aqui? Toda vez que eu estiver falando de 10, 20, 30 e 40%, eu volto essa vírgula a uma casa. Quer dizer o quê? Quando eu volto uma casa, eu estou tirando o último número da minha multiplicação aqui, ó. Por que multiplicação? Porque a porcentagem nada mais também é uma multiplicação. Quando é 10%, eu vou fazer a multiplicação só pelo número 1, ó. Uma vezes quanto? Era 200. Se eu voltei uma casa, ficou 20, ó. Por isso que eu te falei que dá para fazer esse cara mentalmente. Olha o 20%, é a mesma mentalidade. Eu voltei uma casa do 200, então ficou aqui, ó. 2 vezes 20, ó. Beleza? 2 vezes 20. Lá no 30%, eu voltei uma casa? Voltei. Ficou 3 vezes 20. É por isso que eu te falei, ó, dá para fazer toda a porcentagem mentalmente, que é isso que a gente precisa para fazer a questão na prova do concurso. 40%, mesmo rolê, ó. 40 vezes 20, ó. Quem é bom de tabuada já consegue matar automaticamente todo esse cálculo aí, ó. Por exemplo, 10% de 200, aí automaticamente o cara já sabe. O cara é bom de tabuada, ele foi lá e fez, ó. Pá, 20 vezes 1 é igual a R$ 20. Então, 10% de 200 é R$ 20. Quanto que é 20% de 200? O cara que é bom de tabuada, ele já foi lá e fez mentalmente também. Ó. 2 vezes 20 é R$ 40. Ó. E aí a pegada é a mesma para todos. Vocês entenderam qual que é o macete? Sempre volta uma casa. Quanto que é 30%? Beleza, ó. 30% de 200 é o mesmo rolê, ó. 3 vezes 2, 60, então é R$ 60, ó. Rapidão eu estou resolvendo a porcentagem, sem fazer aquele monte de cálculo de fração, aquele cálculo multiplica, divide, não sei o que, e vai e volta, ó. Só pelo macete aqui, de volta uma casa e multiplica. Se eu tenho aqui 40% de 20, 4 vezes 20 é 80, ó. Consegui matar as 4 principais operações de porcentagem que vem em prova de concurso. Tá, professor? Mas se por acaso, ironia do destino, ele fala isso aqui para mim, eu quero saber quanto que é 20%
Aí ele vai me dar um número bem já quebrado, para eu ficar ligado no rolê. 322. Olha aí, ó. Que é para não ficar com aquela mentalidade, nossa, mas quando é só o zero, é só voltar e multiplicar. Não, todas dá para multiplicar mentalmente. Só tem que lembrar do detalhe, ó. Toda vez que for 10, 20, 30 e 40, você volta a uma casa. Você tem que lembrar que sempre aqui atrás tem uma vírgula escondida, que é essa vírgula que volta, ó. Se eu fosse voltar, concorda comigo que a vírgula ia sair daqui e ia parar aqui? Como que ia ficar essa operação aqui, ó? Se eu já sei que o 20% é só multiplicar por 2, ó, só voltar lá, que travou aqui. Só multiplicar por 2 ficaria 2 vezes, e agora, ó, 2 vezes, nossa, espera aí, rapidão, deu um bug aqui. Tá, 3, 4, 5. Ficaria 2 vezes quanto? 32,2, olha aí. Ó. Por quê? Porque eu voltei uma casa. Se fosse 30%, seria 3 vezes 32,2. Se fosse 40%, volta uma casa, 32,2. Lembrando, se fosse 10%, 32,2 também. E é dinheiro, então seria R$ 32,20. Ah, e agora? Eu tenho que multiplicar para saber o resultado final. Lembra que eu te falei? Toda multiplicação que você for fazer com vírgula na hora do concurso, você vai fazer o quê? Tira as vírgulas dela e faz a multiplicação toda sem a vírgula, para facilitar a tua vida. No final, quando tu acabar de fazer a operação, aí é que tu vai botar a vírgula. Nesse caso aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, e 3 vezes 2 dá 6. Aonde entra essa vírgula? Aí você vai lá na operação inicial, que é essa aqui, ó. Quantos números tem depois da vírgula? Não tem só um? É só um número 2? Então, vai ficar só um número depois da vírgula. Então, 20% de 322 é exatamente R$ 64,40. Manda para mim o joinha aí. Relembrou o macete de porcentagem? Não erra nunca mais? Fala para mim agora. Manda para mim o joinha no chat. Relembraram? Boa. É importante saber esse macete? Nossa, demais. Por quê? Porque ele ajuda 100% na hora da questão da prova lá. Mas vamos para a questão agora. Já que a gente já entendeu o que ele quer, eu revisei aqui para vocês rapidão aqui o que é 10, 20, 30%, 40%, eu já consigo fazer a questão, então. Vai ficar até mais fácil fazer ela. Primeiro porque ele fala o seguinte, ó, um produto custava em janeiro R$ 30. Então, ele está falando que esse cara lá em janeiro tinha um valor, e esse valor era R$ 30. Beleza. E ele continua falando o seguinte para a gente, ó, o valor foi reajustado. Toda vez que ele falar reajustado, ele está falando nisso aqui, ó. Você vai somar com a porcentagem que ele quer agora. E ele fala assim, reajuste, 50%. Vocês observaram que eu coloquei só 10, 20, 30 e 40. Beleza. Por que eu não botei 50? Porque 50 é a metade, pô. Então, aqui no caso, ele está falando que é a metade de 30. Então, ele vai somar com 50%. Ó. Quando ele faz essa soma de 50%, a galera que é boa de tabuada já descobriu qual é o novo valor, que seria da seguinte forma. É como se eu estivesse fazendo aqui, ó, 30 mais 15, ó. Por que 15? Porque 50% de 30 é igual a 15, porque é a metade de 15. Então, eu vou ter um novo valor aqui, que seria o quê? 45. Então, quando teve o reajuste lá na frente, em janeiro, de 50%, um novo valor ficou valendo R$ 45. E aí ele continua. No mês de abril, ocorreu um novo reajuste de 25%. Aí que vem o bizu da parada. Toda vez, observa também que eu não coloquei para ti o 25%. Por quê? Porque toda vez que a questão falar para ti 25%, você também tem um macete para desenrolar isso aqui. O que é 25%? 25% é nada mais, nada menos que eu pegar qualquer número e fazer uma divisão por 4. Então, toda vez que ele falar para mim assim, eu quero que você calcule 25% de R$ 200, 25% de 300. Você vai só dividir por 4. Essa informação é muito importante também, você já ia anotando no seu rascunho aí. Por quê? Porque agora ele está falando que teve um novo reajuste. Então, toda vez que ele fala de reajuste, ele está falando numa adição. Ó.
É bom até anotar isso aqui, ó. Reajuste. Ó, falou em reajuste, ele está falando em uma adição de valores. Adição. Não esquece essas palavrinhas mágicas aí, ó. Essas palavrinhas que vão te salvar na hora da questão. Falou em reajuste, ele está falando em adição. Falou em desconto. Falou em desconto, ele está falando em subtração. Qualquer coisa que tu consiga assimilar, que está tendo desconto, está tendo um abono, abono não, abono também é aqui, abono é a mais, né? Então vamos lá. Se eu já sei que 25% dividido por 4, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que pegar os 45, que é o valor atual, e vou fazer uma divisão. Por quê? Porque ele vai ter um reajuste de mais de 25%. E eu acabei de te falar, ó, que 25% é como se eu pegasse aqui o 45 e tivesse dividindo por 4. É a mesma coisa, beleza? Quando você fizer essa divisão aí de 45 por 4, a gente vai ter um número de novo que vai dar com vírgula, automaticamente, não tem para onde correr. Que vai ser 11,25. Olha aí. Então, quando eu fiz 25% de 45, deu 11,25. Até aqui, eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio. Eu só peguei o 45 e dividi por 4. Por quê? Porque lá no final, no comando, ele fala o seguinte, ó. Tendo esse novo valor, qual que seria o novo valor do produto? Então, esse produto, ele teve 12 reajustes. Por que que é bom eu ficar ligado nesse tipo de questão? Porque é questão do dia a dia, né? Ela tá vindo e voltando o tempo todo. Então, aqui no caso, seria o seguinte, ficaria 45 mais 11,25 centavos. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula, tá? Que ficou meio fora. Quando eu faço essa soma aqui final, porque os valores estão acrescentando, eu vou ter o gabarito da letra E, 56,25. Beleza? Porcentagem? Manda um ok para mim aí. Tá de boa? Todo mundo? Manda para mim o joinha aí. Gabarito, letra E. A gente poder seguir com a consciência tranquila. E aí, manda para mim o joinha no chat. Ficou tranquilo? Vocês viram que porcentagem é isso, não desespera. Porcentagem também é uma questão que dá para acertar aí com concurso público. Só tem que saber os macetes. Por quê? Porque eu te trouxe 10, 20 e 30. Mas se por acaso, ironia do destino, ele vem comigo e faz uma questão que nem a 6. Ele quer saber quanto que é, ó, 13% agora. Ó. João recebeu uma mesada de 20, de R$ 200. O pai dele deu um aumento. Aumento eu já sei que vai ser o quê? Eu já sei que ele tinha R$ 200, ó, mais uma questão de porcentagem que vem em concurso e despenca. Se ele teve um aumento, vai ser somado com 13%. E eu preciso saber quanto que é esse 13%. Agora tem um pulo do gato aí. Lembra? Lá atrás eu te passei o exemplo de porcentagem de 10, 20, 30 e 40. Só é voltar uma casa e multiplica pelo número. Uma casa e multiplica pelo número. Aí eu também te falei, existe um intervalo de 10 a 20, que são 11, 12, 13, 14. Existe um intervalo que vai de 0 a 10. Ó. 1, 2, 3. O que é isso? 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7 e 9%. Toda essa galera que vai ficar nesse intervalo desses números decimais, que é o 10, o 20, o 30, o 40, ele também tem um macete para fazer a porcentagem. Qual que seria? Aqui, a sacada é o seguinte, ó. Eu tenho 13%. 13%, ele não está do 10 ao 20, ele está ali naquele intervalo que vai de 11%, 12%, 13%, 14, 15, 16, 17, 18, 19%. Beleza. Toda vez que tiver os números dentro desse intervalo, encaixado, dentro desse intervalo, aí eu já faço o seguinte, a vírgula está aqui atrás, ó. Eu nem preciso bater muita cabeça, porque quando for assim quebrado, a vírgula vai voltar 2 casas decimais, ó. Agora ela volta a 2 casas. Quer dizer o quê? É como se ficasse 2 vezes 13, ó. Tá vendo? Ó? É uma questão de porcentagem que dá para você matar mentalmente aí também. Ó. E ele quer saber o seguinte, qual é o valor em reais do aumento. Ele não quer saber quanto que ele vai receber. Ele quer saber o valor em reais do aumento. Foi, ó, 13% ó, do aumento. Seria o quê? 26. Por que eu estou te falando isso? Porque o povo confunde muito algumas vezes na porcentagem a seguinte sacada. Pô, professor, não seria 226? Mas olha lá, letra A.
tem 26, letra B, 22, letra C, 32 e a letra D, 31. O qual que é a sacada? Ele quer saber o aumento, então ele quer saber o valor dos 13%. É isso que ele quer saber. Se por acaso ele fala qual é o aumento atual, o aumento que ficou, aí eu ia somar o 26 mais 200. Beleza? Joinha. Gabarito aqui deu a letra A. Então, vamos lá. Toda vez que for aqueles números do intervalo, vamos só fazer uma revisão aqui. 1%, 2%, aí vai até o 9%, certo? Até que no 9%. Aí vira. Aí aqui embaixo, ó, ele vai tipo começar de novo, só para te entender qual que é a lógica do macete, ó. 11%, ó, 12%. Aí ele vai de novo, até onde? Até o 19%. Observa que ele não está fechando. Qual que seria o próximo? E aí vai embora, ó. Seria o quê? O mesmo rolê, ó, 21%, 22%. Ia chegar até o quê? Até o 29%. Ó. O que que eu quero que tu entenda? Que são esses intervalos. Toda vez que tiver esses intervalos aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar duas casas, ó. Volta duas casas. Lembrando que essas duas casas que eu falo é a vírgula que estava atrás, tá? Volta duas casas. Volta duas casas e multiplica. Beleza? Fechou? Manda para mim o joinha para a gente passar para a próxima. Tranquilo, suave na nave. Porcentagem. Dá para errar? Não dá não, né? Beleza. Dois macetes de porcentagem para vocês aí, filé, filé, filé. Então, quando ele fala para mim o seguinte, 10, 20, 30 e 40, volta uma casa e multiplica. Depois bate o print e volta. Quando ele fala para mim, os números que estão no intervalo, 1 até o 9, 11 até o 19, 21 até o 29, 31 até o 29, etc., até o final da vida, eu volto duas casas e multiplica, que foi o que eu fiz aí. Fechou? Macetezinho básico de porcentagem para a gente ir desenrolando. Vamos para a sétima questão. A sétima questão, ela já dá um salto bem lá no fundo do ensino médio, que ela está falando de progressão aritmética. É esse cara aqui, ó, progressão aritmética. E aí, para mim lembrar de progressão aritmética, eu tenho que lembrar que existe uma sequência numérica, e a progressão aritmética é uma sequência numérica. São feitas, formadas por termos, ó. Onde eu vou ter, no primeiro termo, o A1, depois eu vou ter o A2, depois eu vou ter o A3, e eu tenho que lembrar que o último número que está lá, a última pessoa, é sempre o meu último termo. Por que que eu tenho que lembrar dessa sequência? Lembra, se ele está falando aqui, para mim, uma progressão geométrica, aritmética, ele está falando de uma PA, que é a nossa famosa PA. E existe duas formas de calcular uma PA, que é, lembrando da fórmula do termo geral, onde eu preciso lembrar que o AN vai ser o último termo dessa PA, que é o último cara que forma a sequência numérica. Eu vou ter um a um, que ele é o meu primeiro termo dessa PA. Muitas vezes a própria questão te fala, o primeiro termo da PA é tal. Por que que eu tenho que saber essas simbologias? Porque elas estão dentro da fórmula, pô. E aí eu tenho que só encaixar na fórmula e decorar ela e, bumba, matar a questão. Eu tenho esse N aqui, ó, que ele é o meu número de termos. Ah, é uma PA formada por 6 termos, então eu sei que ela é 6 termos. Não querendo dizer que o sexto termo é 6, porque eu não sei. São 6 pessoas, mas eu não sei o nome da última pessoa. E aqui, o mais fácil, lembrando que a PA tem uma razão. Isso quer dizer o quê? Que a razão, ela entra nesse intervalo aqui, ó. E na PA, ela vai sempre aparecer somando. Então, a razão de uma PA, ela vai sempre se somando. Se a razão é 2, quer dizer que cada intervalo dela vale 2. Se a razão é 3, cada intervalo que eu falo de um número para outro número, tá? É nessa pegada aí. E aqui nessa questão ele fala o seguinte para mim, gente, eu dei uma revisada lá, olha como ele vem trazendo as informações que eu preciso. Ah, eu tenho que decorar essa fórmula? Não, você fazendo exercício, vários exercícios, você consegue memorizar a fórmula, pô. E ele fala o seguinte, ó, o primeiro termo dessa PA, ó, já me deu aqui, vale 15. Então, automaticamente, eu já memorizei a fórmula e eu sei que o A1 da fórmula, ele vale 15, porque é o meu primeiro termo da PA. Aí ele continua, a razão dessa PA, opa, a razão dessa PA vale 7. Então,
eu já sei que a razão vale 7. Observa que todas essas informações aqui, elas estão descritas dentro da forma. E ele quer saber o valor do elemento 10. Então, ele sabe que nessa PA, nessa sequência numérica, tem 10 números, só que eu não sei quem é a última pessoa. Que é isso que ele está trazendo para mim. Ó. Ele fala para mim que o primeiro termo vale 15, que o segundo termo eu não sei, mas eu sei que a razão é 7. Se a razão é 7, só é eu somar aqui, né? Se eu somar 15 mais 7, eu consigo achar o segundo termo, que é isso que eu estou te falando. 15 mais 7 daria 22, ó. Só que eu não vou ficar somando 7, 7, 7 até chegar lá no décimo termo, que é o que ele quer, ó. Se eu somasse mais 7 aqui, ó, mais 7, concorda comigo que eu ia achar o próximo termo? Qual que é o próximo termo? 7, 8, 9, seria 29. Só que eu não vou fazer isso, são 10 termos que tem essa PA. Ah, professor, mas se ele falasse para mim aqui, se essa PA tivesse 100 termos, 200, já pensou? Eu não ia ficar somando de 7 em 7 até chegar lá. Então, qual que é a sacada aqui? É eu lembrar da fórmula do termo geral, que aí eu consigo achar, eu sei que ela tem 10 termos. Ó, 10 termos. Então, N, que é a quantidade de termo dela, ele tem 10 termos. Se eu sei que ela tem 10 termos, é muito mais prático de eu encontrar qual que é o valor do 10. É como se eu tivesse uma pessoa lá na 10ª posição, mas eu não soubesse o nome dela. Eu quero saber o nome dessa pessoa que está na 10ª posição. Para isso que eu vou usar a fórmula do termo geral da PA, que seria essa aqui, ó. Lembra? Ó, esse AN é o último termo que eu quero saber, que a gente também podia chamar de A10. E eu tenho, ó, a fórmula, ela é fixa, tá? Por isso que eu te falei, se tu memorizar ela, tudo vai ficar mais fácil. Ó. Mais A1 mais N menos 1 vezes o valor da razão, beleza? Essa aqui é a fórmula do termo geral da PA. Já que eu já tenho os valores e a questão me deu aqui, ó, o valor do A1, o valor da razão e o valor do número de termos. É simples, só eu vim encaixando aqui dentro. Ó. Quanto que é o valor do A1? 15. Mais. Quanto que é o valor do N? São 10 termos que tem nessa PA. Ó. 10, o 1 é fixo na fórmula. Quanto que é a razão dela? 7. Olha aí, ó. Chegou aqui, ó. Só é aquela matemáticazinha básica, né? Faz os parênteses primeiro sem calma. 10 menos 1 dá 9. E aí eu vou multiplicar. Pelo amor de Deus, não vai tropeçar nisso aqui, hein? Pegadinha lá do TikTok. Primeiro eu faço a multiplicação, eu não sumo primeiro. Primeiro é a multiplicação e depois eu faço a soma. Então, como que ficaria nesse caso aqui? Ficaria 15 mais 63, ó. Por quê? Porque 9 vezes 7 é 63. Agora sim, para fechar, eu faço a soma. Ó. Seria o gabarito, 78. Então, o valor do décimo termo dessa PA é 78, que é esse cara aqui, ó. Eu sabia que tinha 10 termos, agora eu sei qual que é o último termo, que dá 78. Beleza? Não esquece, a PA ela é formada quando ele pedir quantidade de termos, eu uso a fórmula do termo geral, que é essa fórmula que a gente usou, do AN, e se ele falar assim, soma, ele vai deixar bem explícito na questão. Eu quero que você some os 10 primeiros termos da PA, eu quero que você some os 8 primeiros termos. Então, a PA ela não tem muito segredo. Se memorizou a fórmula, você consegue encaixar dentro. Por quê? Você já sabe quais são os elementos que tem na PA, ó, que é a razão, o número de termos, o primeiro termo e o termo geral. Se por acaso ele pedir a soma, é a mesma ideia, soma. O que eu faço? Somo os termos, tem o primeiro, tem o último, tem a quantidade de termos, beleza? Bate o print das duas fórmulas aí e tem que começar a trabalhar com essas fórmulas para poder resolver questão de PA. Beleza, tranquilo? Manda um joinha para mim aí. Se foi de boa, PA, progressão aritmética, uma sequência de termos, manda um joinha para mim. Vamos que vamos. Deu certo? Boa. Beleza. Por que eu tenho que saber que a PA é uma soma? Porque automaticamente pode vir também uma questão de progressão geométrica, que é esse cara aqui, ó. Quando ele está falando, ó, os 6 primeiros termos de uma série geométrica. Ah, isso aqui já não é PA, isso aqui já é uma PG. E a PG, ela se resume de duas situações. Cuidado, a PG, ela vai multiplicando os termos. Isso quer dizer o quê? Que lá na PG, eu também vou ter uma sequência de termos, também vou ter
Eu vou ter na PG também uma sequência de termos, que seria o quê? Ó? Eu vou ter aqui o valor do A1, eu vou ter também o valor do A2, eu vou ter o valor do A2 e ela vai embora, ó, igualzinho a PA. Ó. Só que tem que tomar cuidado para não confundir a PA da PG. Por que eu estou te falando para te não confundir a PA da PG? Porque lá na PA a gente vai somando a razão. Aqui na PG a gente vai multiplicando a razão. Ó. Então toma cuidado para não ficar perdido aí. Ó. As fórmulas, elas também têm as mesmas características. Ó. Aqui na PG, que é a de multiplicação, ela também tem o AN, que seria o quê? O termo geral. Se ele quiser saber qual que é o 10º termo, igual na questão da PG, eu usaria essa fórmula aqui, se fosse PG. Eu também tenho o A1, eu já sei que o A1 é o primeiro termo. A única coisa que vai mudar aqui é esse símbolo aqui, ó, porque lá na PA, a razão da PA, ela é descrita pelo R, de rato. Aqui na PG, só para mudar a descrição, eles colocam o Q de queijo. Ó. E aí lá em cima eu tenho uma potência, beleza? Então é bem simples, eu tenho que saber a fórmula do termo geral e também a fórmula da soma. E aí é treino, filho, não adianta. Não adianta querer tentar decorar. Treino, só é fazer questão. E os cálculos são bem fáceis. Se tu conseguir identificar o A1, o A2, o último termo, a razão, fica muito mais fácil. E entender que a PG, ó, praticamente, as fórmulas são quase idênticas. Isso aqui, se ele pedisse uma soma, eu teria a soma dos termos gerais de uma PG, a soma de uma PG, a soma de uma progressão geométrica, que ele vai colocar para ti. Ó. Eu tenho lá dentro o A1 também, ó, eu já sei que é o primeiro termo. Eu tenho aqui na PG esse Q aqui, que eu já sei que ele é a minha razão. Eu tenho o N, que é a quantidade de elementos, igualzinho na PA, dividido pela razão, menos 1. Então, são duas fórmulas que eu preciso trabalhar com ela, mas para isso eu preciso só lembrar que primeiro termo é A1, a N é a quantidade de termos, que eu tenho duas razões. Na PA, a razão vai somando, e na PG, a razão vai multiplicando. Olha aí, questão número 8, ele fala o seguinte para ti, para a gente já ir finalizando nossa aula de hoje, tá? Lá na questão número 8, ele fala a seguinte situação: assinale a alternativa que corresponde à soma. Então, ó, quando ele fala soma, eu já não vou usar a fórmula do termo geral da PG. Então, se eu sei que eu estou numa progressão aritmética, a fórmula da soma é essa aqui. Lembrando, não desespera com fórmula agora. Por quê? Porque fórmula é treino. Você só aprende fórmula treinando e fazendo questão. Ó. A fórmula da soma, ela vem com quem? Ela tem o A1, eu já sei quem que é o A1, é o primeiro termo, multiplicado dentro do parênteses pela razão. A razão eu já sei que é o intervalo que vai de um número para outro número. Aqui no caso da PG, ela vai multiplicando. Eu tenho o N, que é a quantidade de termo, menos o valor do 1, que é o que diferencia da PA lá, que lá na PA a gente soma, que a gente subtrai. E eu vou dividir todo mundo também de novo, ó. Vou pegar aqui a razão, que é o quê? E vou subtrair de 1. Aí a fórmula da PG. Então, vamos lá. Ó. Vamos só aplicar o que a gente tem, então, na fórmula. Lá na questão ele fala o seguinte, ó. Ele fala que a quantidade de termos são 6 termos, é a questão que está falando para mim, são 6 primeiros termos, então eu sei que tem 6 termos. Eu tenho o valor do A1, que é igual a 1, a questão está me falando isso, e a questão também está me dando a razão, ó, que é o intervalo de um número para outro que vale 2. Ó. Tendo tudo isso em mãos, é só fazer a aplicação da fórmula. Quanto que daria a soma desses termos, então, dessa PG? Olha aí, o A1 vale 6, vezes. Quanto que é a razão? A razão, lá vale 2. Ó, a razão vale 2. Quantos termos tem essa PA? Quantos termos tem ela? Tem 6 termos, tá? Eu botei como último termo. Estou sonsando aqui, foi mal. Deixa eu apagar aqui. Ups. Aqui, ó. Opa, ali foi muito, né? Então, vamos lá. Aí, isso é aplicação de fórmula, não tem muito segredo, não, ó. Caneta, aqui é o N, tá? É o número de termos que ela tem. Ó, então, seria 6. 2 elevado à sexta questão. Potência. 6 menos 1. 6 menos 1 dá 5. Beleza. Então, vamos comigo. Fechei aqui embaixo. Só substituição de novo. Aqui eu botei o A1 errado também. Eu dei uma sonsada aqui que eu estava pensando na PA lá.
Deixa eu apagar aqui, ó. O A1 dela é 1, tá? Também que eu saquei antes. Então tá aí, ó. O A1 vale 1, vamos conferir. O A1 vale 1, a razão vale 2, fechou. O número de termos dela são 6 termos, está lá em cima, o N menos 1, e embaixo eu vou fazer aqui a razão menos o valor de 1. Pronto. Só é pegar, desenvolver a operação e eu consigo achar a soma desses termos dessa PA. Que seria o quê? Seria 1 vezes. Aqui dentro do parênteses, eu tenho todo esse cálculo aqui, ó. 6 menos 1 vai dar 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, que vai dar 6 menos 1, né? Dividido por 2, certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos lá. Preciso saber quanto que vai dar essa soma. Se eu pegasse e desenvolvesse isso aqui, eu teria o quê? 2 elevado a 5 é igual a 32. 32. Uai, fiz alguma besteira aqui, peraí. 2 elevado a 5, deixa eu ver, aqui dá 1, aqui tá certo. 2 elevado a 6, que seria 2 elevado a 5, tá certo, aqui é 2 menos 1, certo? Assinale a alternativa cujo primeiro é isso mesmo. 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32. O gabarito não bateu, era para dar a letra C, que ficou 31, é 32, tá? Corrija aí para mim esse gabarito aí. Fechou? De boa, na lagoa, todo mundo? PA e PG, manda um ok para mim aí. Manda um ok, manda um joinha para mim. Deu uma bugada nela? Onde que deu uma bugada nela? Na verdade, é só aplicação de fórmula, né? Só aqui porque era 32, ficou como 31 aqui, que deu uma bugada, foi aqui. Olha só, quando eu estou te falando de PA e de PG, não fica desesperado. Você só precisa entender que existe uma fórmula da PA e da PG. Eu te trouxe aqui no. Eu te trouxe essa fórmula para te dar uma sacada nela. E a partir do momento que tu compreender a fórmula, só precisa saber quem que é a 1, quem que é o N, quem que é a razão e quem que é o AN. O restante é só aplicação de fórmula. Até aí, todo mundo entendeu? Manda um ok para mim aí. De boa, todo mundo? Beleza. Então não desespera agora não. Ah, olha só, já são 3, 4, 5, a gente tem 2 questões para finalizar, lembrando que todas as informações de PA e PG eu te trouxe aqui, certo? Depois você vai dar uma sacada Professor, volta lá na questão um pouquinho. aqui. Sim. Por que o 6 ali é menos 1? Ah, beleza. Ah, não. Você está falando aqui? Ah, tá. É aqui que você está falando, né? Responde para mim aí, liga seu microfone aí. Eu já sei o que que é aqui, o BO que deu aqui. Aqui, né? Isso? Manda para mim um joinha aí, só para eu te ouvir. Esse aí mesmo. Ah, tá. Foi eu que dei uma sonsada aqui. Porque é assim, ó. A fórmula é essa aqui. Eu dei uma sonsada aqui que eu tava com a cabeça lá no outro mundo, só pode. Vapor. É isso aqui, né? Uhum. N menos 1. Sim. Fechou? Que aí ficaria desse jeito aqui, ó. É a Rayane. Rani, obrigado, tá? Dani. Obrigado. Ó, ficaria desse jeito aqui. 1 vezes 2 elevado à sexta menos 1 dividido Os 2 por menos. 2 menos 1. Muito obrigado pela correção, Rani, tá? Eu dei uma sonsada aqui que eu estava olhando outra questão aqui no meu papel. Que vai dar 63, que é o gabarito, certo? Que vai ficar. Vamos só corrigir para a gente finalizar aqui essa parte aqui. Muito obrigado mesmo. 1 vezes 2 elevado a 6 dá 64. Confere para mim? Sim. Isso, é isso mesmo, então. Deixa eu ver aqui. Aí ficaria aqui 64, caneta, 64 menos Menos 1, 1. certo? Sim. Dividido por 1, né? Dividido por 1. Que ficaria
Nossa, eu botei aqui, vou fazer aqui de novo. Ficaria 63 em cima, dividido por 1, que daria 63. Agora sim, porque eu não estava sabendo onde você achou aquele 5. É, porque eu joguei a outra fórmula aqui, foi mal, eu dei uma embolada aqui. Beleza? Mas ficou mais claro Beleza, agora, não ficou? ótimo. Olha só, a gente começou um pouco atrasado nossa aula, se vocês perceberam. Então, a gente tem duas questões aí para fazer, mas são bem simples. Vamos fechar? Manda para mim o joinha, sim ou não? Então vamos, né? Estamos todo mundo tranquilo, suave na nave. Então, ó, vamos lá. PA e PG é isso, galera. Não fica desesperado com o PA e PG. PA e PG é treino, vocês vão ter que treinar sim. A partir do momento que vocês começarem a treinar a PA e a PG, vocês vão conseguir assimilar essas duas fórmulas bem tranquila, sem esforço nenhum. Então, não desespera, vai com calma. E só precisa identificar o A1, o A2, o último termo, e se ele quiser a soma. Beleza? É bem tranquilo. Vamos lá. Trouxe aqui, vou deixar aqui também para as duas fórmulas, e vamos fechar, né? A questão 9 e a questão 10. A questão 9 são dois problemas. O primeiro problema da questão 9, ele fala de MMC. Só que esse MMC não é aquele MMC que a gente faz das frações. Ele é o MMC mais focado. Por quê? Porque ele vem em problemas. Por isso que a gente está trazendo ele, porque é o MMC que vem na prova de concurso, é o MMC envolvendo problemas, beleza? Então, bora lá. Como que eu sei que eu estou numa questão de MMC? Porque ele vai falar o seguinte, três objetos, três pessoas, três datas, três situações, elas sempre vão começar juntas e vão se encontrar num determinado momento. Essa é a dica. Se eu conseguir visualizar isso, eu consigo identificar que eu estou numa questão de MMC, beleza? Por quê? Porque o povo confunde MMC com MDC. Lá no MDC não tem nem como se confundir. Seria a nossa 10ª questão. Por quê? Porque lá no MDC, ele vai te falar assim, o valor máximo que os tamanhos podem ficar, o valor máximo onde as alturas podem chegar. Então, ele sempre vai te dar essa deixa. Aqui no MMC é o seguinte, são três objetos, três situações que saem ao mesmo tempo e vão se encontrar lá na frente, ou na mesma data, ou no mesmo lugar. E, geralmente, as questões de concurso, elas trazem para a gente essa situação. 3 ônibus saíram ao mesmo tempo, 4 ônibus, um saiu tal dia, o outro saiu tal dia. Então, eu tenho que começar a ter essa visão que eu estou numa questão de problema de MMC, que ela é simples de resolver. O MMC, praticamente todo mundo sabe resolver, só que eu não consigo me encontrar dentro da questão. E é esse que é o bizu. Olha aí, porque ele fala o seguinte aqui, ó. Numa empresa de transporte coletivo, o ônibus A viaja a cada 3 dias. Olha aí, já me deu a primeira deixa. Ele fala que o ônibus A viaja a cada 3 dias, ó. Aí eu vou continuar além do problema. O ônibus B viaja a cada 4 dias. Ó. O ônibus B viaja a cada 4 dias. E o ônibus C viaja a cada 6 dias. O ônibus C viaja a cada 6 dias. Ó. Aonde que eu vou matar que eu estou numa questão de MMC? Ele vem lá embaixo e vem falando assim, se no dia 31 de dezembro os 3 ônibus viajaram no mesmo dia, ó, após quantos dias? Essa palavrinha aqui, geralmente, é a deixa para mim saber que eu estou num problema de MMC. Quantos dias vão se encontrar de novo? É igual o cara fala, ó, você tem que tomar o remédio daqui a 3 horas, depois a 4 horas, daqui a 6 horas. Qual vai ser o momento que vocês vão tomar? Quantos dias, quantas horas eu vou tomar ao mesmo tempo? Essa é a deixa que eu estou numa questão de MMC. E aí, para montar o MMC, a gente já sabe, né? É só aquela divisão sucessiva de valores. Que eu venho fazendo bem básico. Por exemplo, quem não está lembrado, aqui é uma divisão, só que é uma divisão de todos os números ao mesmo tempo. Para facilitar a vida de vocês, vamos começar pela básica. O que é a básica? Se tem número par, eu começo a dividir por 2. Bem tranquilo. Não vai se desesperar querer pegar número alto, não. A gente está relembrando como que faz. E aí eu venho dividindo, ó. 3. Oxe. O 3 dá para dividir por 2? Não dá. Se ele não dá para dividir por 2, eu vou só descer ele, normal, porque não deu para fazer nada. O 4 dá para dividir por 2? Dá. Se o 4 dá para dividir por 2, então eu divido. 4 dividido por 2 é 2. O 6 dá para dividir por 2? Dá, pô. 6 dividido por 2 dá 3, ó. Eu ainda consigo dividir por 2? Sempre que tiver número par, eu vou dividindo por 2. Então, vai lá. 2 de novo. O 3 dá para dividir por 2?
O 3, dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu faço o quê? Desce o 3. O 2, dá para dividir por 2? Dá. Se os números que não der para dividir, não fechar a conta de divisão, vai jogando eles para frente. Não te preocupa, não, que uma hora a gente vai conseguir matar eles, ó. Que é esse que é o maior problema do povo, ó. Beleza. E o 3 também não dá, ó. É isso que eu te falei, ó. Agora, não tem mais nenhum número par. Isso não quer dizer que é aquela teoria, não tem mais par, eu vou para número ímpar. Não, gente, segue uma sequência, ó. Se não tinha mais nenhum número par para dividir, vou pelo próximo número, que é o quê? É o 3, ó. Ah, não tem para dividir por 3, vai para o 4, vai para o 5. Lembra, vocês estão reaprendendo a fazer, estão relembrando como é que faz o MMC. Então, eu vou fazer por 3. Por quê? Porque o 3 eu consigo matar aqui, ó. Quando eu falo matar, a ideia do MMC é dar todo mundo 1 no final, ó. E aqui, 3 por 3 deu 1. O MMC, ele sai daqui, ó, dessa multiplicação aqui, ó. Não esquece, ele é diferente do MDC. MMC é como se eu pegasse 3 vezes 2 vezes 2, ó. Quando eu faço essa multiplicação de uma vez só, eu tenho a quantidade de dias que esses caras vão viajar juntos novamente, ó. Seria 12 dias, ó. Por isso que eu falo, o problema não é eu saber fazer o IMC, o problema é eu me encontrar numa questão, saber que a questão é de IMC. Então, vai nessa vibe. Sempre são 3 ou mais elementos que vão sair aleatoriamente, mas em um determinado momento eles vão se encontrar. Por isso que é mínimo múltiplo comum. É o horário comum que eles se encontram, é o dia comum que eles se encontram. Fechou? MMC? Vamos lá? Vamos finalizar? Manda o joinha para mim. Ficou de boa, MMC? Deu para pegar a vibe dos problemas? Porque no concurso que vem é problema de MMC. Ele não vai... Aquelas contas de frações, elas vêm no meio dos cálculos malucos lá, mas o problema é importante eu saber identificar. Porque vocês viram que o cálculo é simples. Então, eu não posso perder uma questão na minha prova de concurso não lembrando como fazer ela, como tirar ela. Olha aí, por quê? Porque eu tenho essa outra situação, para eu não confundir. Ó. Ele já fala o seguinte, 3 peças de ferro com medidas, ó. Cada peça tem uma medida. Uma tem 15, outra tem 24 e outra tem 27. Beleza, são 3 peças com medidas diferentes. Para eu não cair no golpe do baú e pensar que isso aqui é de MMC também. Precisam ser cortadas de forma que não sobre ferro. Quando ele fala que não sobra, eu já entendo que tem uma divisão. Porque quando eu vou dividir, por mais que dê uma coisa quebrada, um número quebrado, que eu não, essa palavra não entra na minha cabeça. Porque o povo fala assim, nossa, deu uma divisão quebrada. Não existe divisão quebrada. Existe o quê? Uma divisão exata. Ou é um decimal exato, ou é uma dízima periódica, ou é uma divisão 100%. Por quê? Porque por mais que sobre alguma coisa, alguém vai ficar com aquele pontinho naquela sobra, que é que nem aqui, ó. Ele pegou 3 medidas diferentes e vai dividir elas em peças. Então, ele vai cortar essas peças aqui para mim. Ele quer saber o quê? Ó, todas as peças cortadas tenham o mesmo tamanho, sendo a maior possível. Ele já deu uma deixa para mim, que ele vai pegar as 3 peças com tamanho diferente e vai começar a cortar. Ele vai cortar elas todas do tamanho igual. Máximo divisor comum. É isso que ele quer saber, ó, o número de peças cortadas for. Vamos lá. Para eu não confundir MMC com MDC, eu tenho que lembrar que praticamente os cálculos são iguais. Ó. Eu vou montar aqui. Agora eu estou numa questão de MDC. Com os números 15, 24, são o tamanho das peças, e 27. Observa que em nenhum momento as peças vão se encontrar. Observa que em nenhum momento elas vão estar num horário em comum. Ele quer saber quanto que ele vai conseguir dividir o tamanho dessas peças. E aí eu venho dividindo ela aqui, ó. Vamos lá. Mesmo esquema, tá? MDC é praticamente idêntico com o MMC na hora de fazer, então tem que tomar cuidado em alguns pontos. Por quê? Porque o MMC eu vou multiplicar todas as respostas, todas as divisões. Aqui não. Aqui o MDC é só aquele cara que vai dividir todos os números de uma vez só. Vamos começar. Primeiro, lembra, começa pelo 2. Por quê? Porque eu vou começar por números pares. O 15, dá para dividir por 2? Não dá. Então, o que a gente faz com 15? A gente desce o 15. O 24, dá para dividir por 2? Dá. Se dá, dá 12. Beleza. O 27, dá para dividir por 2? Não dá. Então, desce o 27. Quem não der para dividir, joga para frente. Ainda tem número par. Beleza. Ó. Então, vou dividir. Eu estou fazendo na mesma linha que eu fiz agora o
o MMC. Só que no final eu vou te mostrar qual é a diferença. De novo, o 15 dá? Não dá. Então, desce o 15. O 12 dá? O 12 dá. Ó. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. O 27 dá? Não dá. Então, bota aqui. De novo, ainda tem um número par? Ainda tem. Observa que o 2 ele só está conseguindo dividir os números pares. Então, ele não está fazendo parte do meu MDC. Por quê? Porque o número que vai fazer parte do MDC lá no final das contas de tudo é o número que divide todo mundo ao mesmo tempo. E até então não apareceu esse cara ainda. Quer ver? Ó? O 15 não dá para dividir por 2, o 6 dá. Ó. Então, repete o 15. Aqui, 6 dividido por 2 dá 3. E 27 dividido por 2 também não dá. Beleza. Então, eu já sei que o MDC é o único número que vai dividir todo mundo junto. Lá no MMC eu multiplicava. Aqui não, eu vou tirar só o que dividiu todo mundo. Nesse caso, já vai aparecer aqui, ó. Se eu vim aqui e observar que não tem mais nenhum número par, eu posso meter o 3 aqui, ó. Quando eu coloco 3, eu consigo dividir o 15, ó. 15 dividido por 3, ó, já deu bom para mim, ó. Por quê? Porque 15 dividido por 3 dá 5, beleza, ó. 3, dá para dividir por 3? Dá, deu 1, a meta é dar 1. 27, dá para dividir por 3? Dá, que dá 9. Beleza, ó. Eu vou continuar dividindo por 3. Só que agora esse 3 não divide mais todo mundo, só teve um número que dividiu todo mundo. 5 não dá para dividir por 3, repete o 5. O 1 já morreu. E o 9 dá para dividir por 3 também. Ó. 9 dividido por 3 dá 3. Eu ainda tenho números que dá para dividir por 3. Ó. O 5 não dá. O 1 não dá, já morreu. E o 3 dividido por 3 que dá 1. Para fechar tudo aqui, eu só posso dividir por 5. Por quê? Porque a ideia dessa fatoração é que todo mundo lá no final, na hora da divisão, deu 1. Eu consegui chegar no 1. Agora que deu um pulo do gato. Lembra, lá no MMC, eu multiplicava todo esse povo aqui, ó. Se eu multiplicasse todo mundo que está aqui, eu encontrava quem? Eu encontrava o MMC. Só que a questão não é de MMC, é de MDC. E o MDC é o único cara que dividiu todo mundo. Quem foi que dividiu todo mundo? Foi esse cara aqui, ó. Que está aqui nessa linha aqui, ó. Foi o número 3. Então, se alguém te perguntar, professor, qual que é o MDC, então? O MDC é o único número que multiplicou todo mundo. Então, automaticamente, o meu MDC, que é o divisor comum, é igual a 3, ó. Que é isso que eu queria. Então, o MDC tem essa grande diferença. Ah, mas se aparecesse outro número também que dividisse todo mundo, aí eu multiplicaria só os dois números que dividiram todo mundo. No caso aqui, o único número que dividiu todo mundo foi o 3. É o MDC. Essa que é a diferença do MDC para o MMC. Só que a questão fala o seguinte, ela quer saber o número de peças cortadas. Então, é simples. Para eu fechar a questão, eu só tenho que vir aqui, ó. 15 dividido por 3, que vai dar 5. Outra peça que foi cortada, 24. 24, que foi o maior tamanho comum, né, para todas as peças. 24 dividido por 3 dá 8. E a última, 27. O tamanho da outra era 27. Também foi dividida por 3, que foi o maior valor comum, que deu 9. Se eu somar todo esse povo aqui, eu vou achar o tamanho que ficou para elas, a quantidade, que é o que ele quer, né, que deu 22. E aí, povo? Manda para mim um joinha aí. Ficou tranquila a aula de hoje? Professor, qual é a Oi. diferença na questão que eu vou saber que é o MDC e o MMC? Bora lá. O MMC. O MMC, vou voltar lá na 9, tá? Para ficar mais claro. Lá na 9, qual que é a sacada? São algumas palavras-chave que vêm no meio, porque você viu que as duas ela vai te dar valores. Aqui no MMC, ele vai falar sempre o seguinte: vai chegar um determinado momento que elas vão se encontrar. Elas se encontram numa determinada situação. Aqui no MDC, não. Aqui no MDC, como é uma divisão, é como se eu te pegasse uma caixa de chocolate e falasse assim, ó, eu tenho 10 chocolates e vou dividir para 9 pessoas. Concorda comigo que algum desses momentos vai ficar quebrado um desses chocolates, vou ter que cortar eles? Mas eu cortei eles, mas eu consegui dividir para todo mundo. Cada um ficou com um pedacinho do cortado. Então, quer dizer, o MDC ele deixa tudo no tamanho igual. E ele vai sempre falar para ti qual é o maior tamanho possível, qual é o maior divisor possível. Ele vai sempre... A maioria das questões de concurso, ele te dá essa deixa. Lá no MMC, ele já não te dá... A única deixa que ele vai te dar, assim, não única, né, mas eu acho que é a mais clara, é falar assim,
Qual é o momento que eles vão tomar o remédio junto? Qual é o momento que esses carros vão se encontrar ao mesmo tempo? Qual é o momento que o sinal vai abrir ao mesmo tempo? São as questões mais clássicas de MMC. Beleza? Clareou um pouco? Tranquilo? Gente, a gente ia até exatamente 4 horas, a gente passou 20 minutinhos, mas eu acho que esse 20 minutinhos não saturou ninguém. As 10 questões que a gente fez ficou muito, muito transparente, bem clara, bem produtiva, que eu acho que essa que é a ideia do professor JJ, a gente fazer algo produtivo, não qualitativo. Todo mundo concorda comigo? Deu de boa, tranquilo, suave na nave? Então, eu que só tenho a agradecer por vocês terem ficado aqui com a gente vai continuar com essas aulas, não desanima, manter a pegada. Matemática é isso, é ter o norte, depois sentar aí no Google, baixar questões de cada uma desses conteúdos que a gente viu hoje aqui e taca a peia. Não preocupa com questão de fórmula, a questão de fórmula é treino. Treinou, você memoriza, vai embora. Muito obrigado a todo mundo, tá ok? A gente se vê na próxima aula e a gente vai se falando, pessoal. Valeu! Obrigada. Eu que agradeço, por todo mundo ter esse horário. Espero ter ajudado.